Vereadora propõe criação de conselhos gestores nas unidades prestadoras de serviço de proteção social, básica e especial da Secretaria de Assistência Social. Conheça os detalhes do projeto de lei em entrevista. E o Jornal da Câmara entrevista agora a vereadora Genilda do PT, ela que é autora do projeto que institui os conselhos gestores no serviço de proteção social. Vereadora, qual que vai ser a função desses conselhos gestores? Olha, é assim, nós temos muitos equipamentos pela Secretaria da Assistência Social. Nesses equipamentos, a gente também tem a frequência de muitos usuários e beneficiários. Em média, a gente atende por mês ali, de 2.000 pessoas em cada equipamento nosso. O que a gente quer é aprimorar a participação popular. O equipamento tem que atender bem, o equipamento tem que ter políticas que atendam a necessidade daquele local e daquela região. Então, a ideia é aproximar o serviço social da população. Esse conselho gestor, ele tem várias funções, mas especialmente a função de fiscalizar o serviço, apontar as mudanças necessárias, sugerir políticas eficientes para cada região, porque cada região tem uma realidade distinta, e também para poder sugerir, acompanhar melhorias no próprio atendimento, no próprio serviço. Por isso que no equipamento, o Conselho Gestor é tripartite, é formado por beneficiários, por trabalhadores e pelo governo, digamos assim, por quem está na Secretaria da Assistência Social. Os três entes convivem no mesmo espaço. É preciso que os três se unam em prol do bem comum. Vereadora, só acabou de falar da composição. Qual que é o percentual de participação da população, dos usuários? Nós colocamos 50% de participação dos usuários, 25% dos trabalhadores e 25% do governo, de quem estiver na gestão, que compõe os quadros de confiança da Secretaria. Então, a população, ela representa a maior parcela, porque é justamente essa a intenção, fortalecer a participação popular, para que as pessoas que estão lá no bairro se apropriem daquele espaço como um espaço de direito conquistado delas. Então, um espaço de direito lhe preserva o direito de opinar, discutir, fiscalizar, debater. Essa é a intenção do Conselho Gestor, para que a gente aproxime cada vez mais o equipamento de quem utiliza, seja para trabalhar, seja para se beneficiar, e que ao mesmo tempo também favoreça e fortaleça a participação popular. Vereadora, os conselhos eles vão estar ativos, caso a lei seja aprovada, em todas as unidades, e dê alguns exemplos para a gente de que unidades as pessoas podem recorrer. Prioritariamente, a gente está instituindo os conselhos nos CRAS, no Centro de Referência da Assistência Social, porque toda a política de assistência social, a porta de entrada é os CRAS. Então, qualquer pessoa que precise de qualquer coisa, seja lá política para idoso, para adolescente, para deficiente, seja o que for, a porta de entrada sempre é os CRAS. Então, a ideia inicial é fortalecer esses equipamentos, o Centro de Referência da Assistência Social. Vereadora, tem também já o Conselho Municipal de Assistência Social. Qual que é a diferença entre o Conselho Gestor, esses Conselhos Gestores, e o Conselho Municipal de Assistência Social? Olha, o Conselho Municipal de Assistência Social, ele é um conselho que define política, delibera e em conjunto com o governo. Cabe ao Conselho Municipal a deliberação, a elaboração, a fiscalização da Secretaria como um todo, de tudo aquilo que é da assistência social. É diferente de um Conselho Gestor. A palavra já diz, um conselho gestor é aquele que ajuda a gestar o serviço público, aquele que fiscaliza o serviço. Ele não vai definir orçamento, ele não vai definir projetos e convênios, ele não vai. Isso é uma atribuição do Conselho Municipal, a definição de programas, de projetos, orçamento, financiamento, fiscalização da aplicação de recursos. Essa é uma prerrogativa do Conselho Municipal. O Conselho Gestor não, ele acompanha a execução dessa política implementada e definida pelo Conselho Municipal e pelo governo. Ele acompanha a implementação, fiscaliza, propõe, participa, e é óbvio que esse trabalho do Conselho Gestor vai fortalecer o Conselho Municipal, porque as propostas oriundas de lá também irão para o Conselho Municipal para efeito de deliberação, implementação de políticas novas. A ideia é que todo mundo participe. Pensa assim, se você for pensar um modelo que é muito comum nas escolas, por exemplo, você tem o Conselho Municipal da Educação, mas tem os conselhos gestores escolares, onde a mãe opina sobre aquele equipamento, sobre aquela escola especificamente. Então, a ideia é que cada região tenha o seu conselho gestor para pensar a sua região.
Cumbica é diferente da realidade do Pimentas, é diferente da realidade de São João, do Taboão. Então, essa tentativa é de que cada regional agora comece a ganhar uma certa autonomia político-administrativa para definir os rumos do futuro de quem de fato precisa, de quem é o beneficiário. Vereador, então qual que é a frequência das reuniões, dos encontros propostos aí para esse conselho gestor? A proposta são reuniões mensais, sempre com uma pauta pré-definida e como a eleição é feita no próprio equipamento e as eleições têm mandato de 2 anos, então a gente espera que a cada mês esse conselho se reúna para discutir os andamentos do serviço do próprio equipamento. No caso da população, qualquer pessoa, qualquer usuário pode participar? Beneficiário, usuário do equipamento. Qualquer pessoa que seja usuário do equipamento, ela pode se candidatar. A forma eleitoral, cada equipamento vai organizar a sua data de eleição, o seu regimento, isso vai exigir um regimento interno ainda para organizar essa eleição, mas a ideia é de que os equipamentos aconteçam tudo no mesmo dia, uma eleição para o Conselho Gestor, pode se inscrever os usuários, os funcionários daquele equipamento e os representantes do governo daquele equipamento. Agora, o número, por exemplo, de membros desse gestor varia, né, de acordo com o equipamento, assim? Varia, porque cada equipamento tem uma quantidade também de... Não é todo equipamento que tem o mesmo grau de atendimento. Aí vai ter aquela proporcionalidade que eu te falei. 50%, 25%, 25%. Aí vai ser... O regimento interno vai dar conta de definir essas diferenciações. Mas o mais importante que eu acho que para mim, que motivou a minha criação desse projeto, é porque eu passei pela Secretaria da Assistência Social e sei o quanto que a política, às vezes, a política pública fica distante do beneficiário. É importante a gente ouvir, é importante que eles participem, porque ali é para atender as necessidades deles. E muitas vezes eles não são ouvidos ou não participam. E uma vez que eles se apropriam disso, é muito mais fácil fiscalizar o executivo, é muito mais fácil você brigar se alguém for retirar algum direito, algum programa, algum projeto. E além do que a gente vive lá nas regionais hoje, uma necessidade assim, nós temos uma política pública que digamos assim, ela é unânime, igual em todo equipamento. Todo equipamento tem um programa, tem o Bolsa Família, tem o Renda Cidadã, tem o atendimento, enfim. Agora, é necessário que cada região busque as suas diferenças. Por exemplo, Marcos Freire é uma região que é alto índice de violência doméstica. Então, precisa ter um programa específico para aquela região. Você pegar a Cumbica, é alto índice de violência contra o idoso. Então você vai ver a retirada de direitos muito diferenciada de região para região. A ideia desse conselho é justamente discutir isso. O que, além daquilo que o poder público atende, o que é a necessidade daquela região? O que nós podemos fazer para melhorar o atendimento naquele equipamento, naquela região? Como fiscalizar, se o serviço está sendo executado a contento, se o que foi definido está sendo executado, se o dinheiro está sendo bem aplicado e aquela coisa, onde há mais fiscalização e mais participação, há mais força na política pública. Para que as pessoas também entendam, vereadora, existe algum tipo de remuneração para os membros do Conselho? Não, é terminante proibido. O Conselho Gestor não tem remuneração, é por isso que é de interesse. Ele já será beneficiado porque vai atender ao interesse dele do ponto de vista da política. O trabalhador do equipamento também já é assalariado, ele já é remunerado como trabalhador. O interesse dele é de participar e fortalecer a política pública enquanto colaboração. Nenhum deles é de cargo remunerado.